Até o momento que eu tô realizando esse áudio aqui, não sei quem ganhou, mas de uma coisa é certa. No jogo de ida da Champions, a Inter fez jus sobre quem manda no Derby della Madonnina. Historicamente, a Inter tá bem à frente do Milan no confronto direto. Nos anos 80, 90, o Calcio tinha muita audiência aqui no Brasil, assim como a Premier League e a La Liga nos tempos atuais. E o Derby de Milão era muito prestigiado, mas a minha opinião é que não perdeu seu glamour. Outra coisa também, é um erro subestimar um time italiano. E hoje eu quero que você entenda nessa breve história dessa gigante chamada Internazionale. É assim que é conhecida. Pode ser Inter, Inter de Milão. Seu nome completo, Futebol Clube Internazionale Milano. A sua fundação foi no dia 9 de março de 1908. Assim como seu grande rival, possui uma bela camisa, o azul e o preto, que lhe dá a alcunha de Nerazzurri. Junto com o São Paulo Futebol Clube e o Clube Nacional de Montevideo, os três são os únicos clubes que foram 3 vezes para o Mundial, trazendo 3 vezes a Taça do Mundo. Mas focando na Inter, até o momento, são 3 taças da Liga dos Campeões, 3 da Liga Europa e 3 mundiais, sendo que dessas 3, 2 foram intercontinentais, mas a FIFA considera como mundial da época. Assim como seu rival, são 19 campeonatos italianos, só que tem mais Copa da Itália, são 8, Supercopa da Itália, são 7. A motivação de seu nascimento foi por causa de algumas desavenças no Milan Football e Cricket Club. Hoje, o seu rival começou com um grupo de italianos e suíços. A desavença foi que na época, o Milan não aceitava jogadores estrangeiros, ao menos é o que relata essas fontes. O primeiro capitão da Inter era suíço. Aí vem um achismo bem óbvio, né? O nome Internazionale deve ter vindo dessa motivação de aceitar jogadores estrangeiros. O primeiro título veio 2 anos depois de sua fundação, o campeonato italiano, ou o Calcio, que eu costumo falar. É interessante dizer também que a Inter nunca foi rebaixada, nunca, jamais jogou a segunda divisão. As cores, segundo pesquisado, demonstram o céu e a noite, mas também é para dar aquela rivalizada no vermelho e preto. Conquistou seu segundo scudetto 10 anos depois, e em 1922 há uma controvérsia. Foi sorteada para o grupo B do campeonato italiano, ficou em último lugar, mas não caiu para a segunda divisão. Mas ao que pesquisei, teve alguns jogos extras para definir quem ia cair naquela temporada, mantendo assim a Inter na primeira divisão. O tempo passa e talvez o melhor jogador da história da Itália nasce na Inter, Giuseppe Meazza, muito respeitado, inclusive até no rival. Porém a sua história se confunde aos Nerazzurri, anos depois tendo seu nome no estádio de San Siro. Reforçando aqui que o San Siro é tipo o Morumbi, tá o nome dos estádios do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, e o San Siro, Giuseppe Meazza. San Siro é o bairro que se situa o estádio, é bem popular chamar de San Siro. Sobre os clássicos, no Derby della Madonnina, já citei aqui. Todavia, não costuma se dar muito bem com a Juventus. São 89 vitórias contra 59 contra Roma, 73-44 contra Lazio e por fim contra Nápoles, 74-49. Tirando contra a Juve, dá um bom balance aí. Durante a era Fati, chegou a trocar de nome, porque o chefe de estado da época interferiu também nos esportes, excluindo nomes ingleses. Sendo assim, tal nome era Ambrosiana. A torcida insatisfeita disso, o presidente Ferdinando Pozzani acrescentou a Associazione Sportiva Ambrosiana -Inter. Depois do Scudetto de 1930, que foi o terceiro, conquistou mais 2 em 38 e em 40. Com o fim da WW2, o clube ressurgiu com o nome original, Futebol Clube Internazionale Milano. Conquistou o 6º Scudetto em 53 e o 7º Scudetto em 54. Nos anos 60 veio a contratação do treinador argentino Helene Herrera, conquistando 3 Scudettos e 2 títulos da Liga dos Campeões, vencendo em 64 na final o grande Real Madrid e em 65 o Benfica, que era uma potência no futebol da época. Muito se fala do italiano Catenaccio, todavia ele é originado pelo treinador austríaco Karl Rappan. Catenaccio em italiano é ferrolho. Rappan foi treinador da Suíça em algumas temporadas. Você já deve ter ouvido falar do ferrolho suíço? Pois é, um homem que criou. Só que Herrera, inspirado nessa tática, ele implementou um líbero para um cara da defesa ter liberdade de dar o bote quando o time tá sem a bola, obviamente, sendo que na tática original se prioriza a marcação homem a homem, fora que deu uma flexibilizada melhor para os contra-ataques. Antes de ser treinador da Inter, Helene Herrera era do Barcelona. Trouxe consigo na época o atacante Luis Soares, só que esse aí é espanhol, e junto com Sarti, Pitti, Burnitti, Jair da Costa e Peiró, reforçaram uma Inter que já tinha Facchetti, Corso e Sandro Mazzola. O time da década de 60 é conhecido como La Grande Inter.
conquistando também 2 mundiais, e os 2 contra o Argentino Independiente. Os anos 70 foram de 2 Scudettos e uma Copa da Itália. Os anos 80 ficou conhecido como a Inter dos alemães, enquanto teve o Milan dos holandeses. A Inter contou com Hans Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus e Jürgen Klinsmann. Só que apesar disso, foi uma década de poucos títulos. Todavia, foi em 89 que a Inter conquistou a sua primeira Supercopa da Itália. Os anos 90 foi muito complicado, foi só lamento, só decepção. Quase caiu na temporada 93-94, por um ponto. Não foi rebaixado, não passou em branco, conquistou 3 Copa UEFA em 91, 94 e 98, vencendo nas finais a sequência Roma, Áustria Salzburg e Lazio. E em 95 o clube teve a aquisição de Massimo Moratti e Ernesto Pellegrini, colocando muito dinheiro na Inter, inclusive contratando em 97 o Ronaldo Fenômeno. Só que, como eu disse, nessa década não teve Scudetto e ficou difícil para os torcedores da Inter encontrar um culpado, se era presidente, dirigente ou jogadores. Em julho de 2004, Roberto Mancini se torna o novo treinador da Inter, onde iniciou uma arrancada enorme da Internazionale, conquistando o Scudetto de 2005, 2006 e mais 4 temporadas consecutivas, sendo assim um pentacampeonato. O detalhe é que em maio de 2006, por causa de diversas escutas telefônicas, foi descoberto o Calciopoli, um esquema de manipulação de resultados que estava incluso juízes, jogadores, dirigentes, envolvendo a Juventus, a Fiorentina, Lazio, Milan e Regina. Em julho do mesmo ano, a Juventus perdeu seu título de 2004-2005 e foi rebaixada na temporada 2005-2006, atuando na segundona em 2006-2007. O Milan perdeu pontos e teve que ver a sua rival Nerazzurri dominar a Itália, período em que Adriano Imperador e Zlatan Ibrahimovic estouraram pela Itália. Até hoje, Didico é reverenciado pelos torcedores da Inter. Em 2008, quem chegou foi José Mourinho para fazer história. Só que dessa vez em solo europeu, onde a glória máxima veio na temporada de 2009 e 2010. E confesso que foi uma temporada particularmente marcante para mim. Aquela Inter passou em segundo lugar na Champions League em um grupo que foi liderado pelo Barcelona. Nas oitavas, passou pelo Chelsea vencendo os 2 jogos. E assim foi nas quartas contra o CSKA de Moscou. E a semifinal tinha o Barcelona novamente. Só que não era qualquer Barcelona. Tinha Xavi, Iniesta, Messi, Daniel Alves voando, Piqué, Busquets. E dessa vez o Ibrahimovic estava do lado catalão. A Inter contava com Júlio César no gol, Michael, Lúcio, Samuel, o maior ídolo da Inter na modernidade, o argentino Javier Zanetti, que foi contratado em 95, veio do Banfield, foi para a Inter e de lá não saiu mais, realizando 858 partidas com a camisa nerazzurri, consolidando a idolatria. O argentino tem muita moral. A Inter, que também contava com Cambiasso, Thiago Motta, Sneijder e Diego Milito, ganhou o primeiro jogo por 3-1 e o segundo jogo perdeu por 1-0. Só que o segundo jogo foi algo bem curioso, porque muitos falam até hoje que Mourinho estacionou um ônibus ali na defesa da Inter de Milão, fazendo com que Messi não conseguisse jogar. Detalhe que tinha um Samuel Eto'o, ex-Barcelona, jogando pelo lado italiano dessa vez. O jogo ali no Camp Nou foi contra-ataque, mas só o Piqué do Barcelona fez gol, garantindo assim a classificação da Inter para a final contra o Bayern. Essa final foi no Santiago Bernabéu, com vitória de 2-0, 2 gols do Milito. No Mundial de Clubes, venceu o coreano Sangdonan por 3-0, esperando uma final contra o Internacional. Seria uma final Internazionale contra Internacional, só que os brasileiros fizeram o favor de perder para o Mazembe por 2-0. Só que os italianos não decepcionaram e fizeram 3-0 no Mazembe, se sagrando campeão mundial. A temporada 2009-2010 foi um período muito legal para Milito, Sneijder e Samuel Eto'o. Tiveram bastante destaque em gols e nas criações de jogadas. Pós 2010 só deu Juventus. Os caras conseguiram 9 títulos da Série A consecutivos. A Inter foi vendida para um grupo asiático que tá buscando sucesso até hoje. Veio o título italiano em 2020 e 2021, seguido uma Copa da Itália em 2021, 2022, lembrando que em 2009, 2010, 2010 e 2011 tinha conquistado 2 Copas da Itália. Giuseppe Meazza continua sendo o maior artilheiro da história do clube, com 284 gols. Nesse último dia 9 de março, o clube completou 115 anos, e recordes assim têm que ser respeitados. Só que um tetra europeu seria de muita importância, fortalecendo ainda mais o seu status continental, se aproximando do Barcelona, de Bayern de Munique, do Liverpool e de seu rival Milan. O rival onde os jogos que aconteceram em 2003 e os jogos de 2005 está
estavam engasgados até hoje. Na semana passada, a Inter pela primeira vez venceu o rival em um torneio de Liga dos Campeões. Vocês que são do futuro, eu não sei o que aconteceu nessa terça-feira aí. Eu espero que vocês tenham apreciado um jogão. Espero que a Inter, de tantos ídolos, possa estar voltando. É uma equipe que se mostrou muito veloz e nocauteou o Milan na primeira partida da semifinal. Como eu disse no vídeo do Milan, Çalhanoğlu trocou de lado, pois viu uma grande oportunidade na Internazionale. Segundo o que eu vi no Trivela, Çalhanoğlu diz que quer ganhar um título na sua passagem pela Itália. Isso soa muito estranho. Mas beleza, passou o carro, e o que faz sobreviver, além da torcida, um clube de futebol é a consistência em lutar por títulos. E é isso que foi destinado para a Inter desde o dia 9 de março de 1908, às 11h30 da noite, sob céu escuro, como diz na sua camisa. E se você é interista, eu o congratulo por chegar até aqui. E é tão bom, depois de tanto tempo, ver este clube tradicional, assim como seu rival, disputar um campeonato europeu. Espero que tenha mais jogos assim. E por aqui finalizo, galera. Valeu, tamo junto. Dê um curtir aí se você não deu ainda. Agradeço demais a sua presença. E sábado tem mais. É nóis.